Tarde, queridos. Boa tarde, queridas. Estou aqui para falar um pouquinho sobre algumas coisas, que eu estava refletindo. No ano, mais ou menos no ano de 1800, 1900, a gente via muito as pessoas falarem sobre doenças mentais, saúde mental. A palavra saúde mental nem era mencionada, Naquela época, no século XIX, a saúde mental era tratada nos manicômios. E a gente via muitas mulheres acometidas pela histeria. Quando Freud veio desenvolver a psicanálise, e eu já fiz muitos vídeos falando sobre isso, mas eu estava aqui refletindo que naquela época, por volta do século XIX, mais ou menos, 1880, 1881, 82, era muito em alta as mulheres terem a histeria. Que Freud depois vem falar sobre a histeria, vem teorizar sobre a neurose, e era muito comum. Os homens também tinham, mas as mulheres eram mais acometidas pela histeria. E Freud vem falar sobre a histeria como um dos tipos de neurose. Boa tarde, a Zânia está aqui. Alan Mila, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. E era muito comum naquela época falar sobre a histeria. Aí Freud vem falar sobre a neurose. E a histeria é um tipo de neurose. O que é a neurose? Só para explicar rapidinho, para poder vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Boa tarde, minha amiga. A neurose vamos explicar assim, a pessoa ela tem um trauma, de infância ou na adolescência, e é um recalque. O que quer dizer isso? Eu já fiz muitos vídeos aqui falando sobre. Então, o recalque é quando a pessoa, o trauma ali, a situação foi tão intensa que o mecanismo que o eu dela, o psiquismo dela usou para protegê-la foi recalcando aquilo. Foi deixando aquilo no inconsciente para que ela não viesse sofrer, ela vai e esquece daquilo, daquele trauma. Então, vamos falar aqui como se nosso psiquismo fosse uma gaveta, certo? Eu já dei outros exemplos aqui. Tem o exemplo do iceberg, tem o exemplo do porão, Mas a gente pode dar um exemplo também de uma gaveta ou mesmo o porão. Então, vamos dizer que uma mulher ou um homem tenha passado por uma situação muito intensa, um trauma infantil ou um trauma na adolescência. Aquele trauma fica recalcado no inconsciente, como se estivesse lá numa gaveta. A gente vai jogando tudo que não nos serve, que não nos presta, naquele porão, naquela gaveta, a gente vai entulhando para lá. A gente não quer lidar com aquilo. Inconscientemente recalca aquele trauma, só que aquilo que está recalcado, ele retorna depois. Esse retorno do recalcado, ele vem como sintoma. Então, a diferença da histeria, ela retorna como um sintoma na histeria. E ele retorna como sintoma no neurótico. É por isso que a histeria é uma neurose. Só que há vários tipos de neuroses. Neurose fóbica. O trauma retorna com uma fobia de aranha, uma fobia de cobra. Aí depois, quando a pessoa vai procurar entender, fazer análise, vai descobrir que por trás desta fobia há algo que está escondido, oculto do inconsciente. Está lá dentro do inconsciente. E quando começa a fazer análise, essa questão vai vir na tona.
pessoas que têm traumas de certas coisas, de certos ambientes, é uma neurose. A depressão, ela é uma neurose. Tem algo ali escondido, né? Tem algo oculto, tem algo recalcado, que vem todo esse sintoma da depressão, do pânico, da ansiedade, que é algo que não foi verbalizado e está ali recalcado. Só que na neurose histérica ou histeria, tinham mais sintomas, né? A histérica ou histérico, pessoa que estava acometida de histeria, poderia apresentar sintomas físicos, como cegueira momentânea, surdez momentânea, dormência no corpo, poderia ter uma crise parecendo epilética, mas não ter epilepsia. Poderia ter uns ataques em que a pessoa se retorce, vários sintomas, né, que já teve outros vídeos aqui que eu falei, né, e o livro que eu estou escrevendo, que já está para concluir, ele traz esse conteúdo. A imersão que nós vamos fazer 27 de abril, domingo, 8 horas da noite, vai falar sobre Ana O, que foi uma paciente de Freud, histérica, que ficou curada. Então, por isso que eu não vou citar os sintomas todos aqui da histeria. Mas o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar é que hoje em dia, se naquela época parece que o transtorno da época era a histeria, hoje em dia o transtorno do nosso século presente, da nossa época, é a depressão, é a ansiedade, é a crise de pânico. E a gente fica assim observando, né, os motivos que levam a sociedade ao adoecimento. Primeiro vamos falar da sociedade para depois falar do individual. Na época da histeria, as mulheres, elas não podiam externar seus sentimentos. As mulheres tinham que ficar caladas, tinham que se comportar, não podiam estudar, não podiam trabalhar, não podiam votar. Então, Zal, essa imersão vai servir para isso. A gente está com um grupo no WhatsApp, só depois eu te falo no privado. E quem quiser participar também me fala no privado, porque a gente está com várias coisas que nós estamos fazendo para poder estar ajudando as pessoas que estão passando por depressão, por pânico, por ansiedade, certo? Já que Zal falou isso aqui, eu vou dar uma paradinha aqui, vou fazer um parêntese para falar sobre isso então. Depois eu vou falar sobre o adoecimento do nosso século. A gente está com vários projetos. Está eu e Rosimari, nós duas somos psicanalistas. A gente está com um grupo gratuito de terapia, que acontece dia de quarta, 19h30, à noite. Tem um grupo de WhatsApp, Ser Plena, que acontece as terapias gratuitas. Tem 25 vagas. Tá faltando preencher poucas vagas. E este grupo do WhatsApp tem umas 70 pessoas, mais ou menos. Então, a gente está vendo aí, porque já que as vagas são poucas, as pessoas que estão lá já preencheram quase todas as vagas, mas estamos vendo aí para poder mais pessoas poder participar do mesmo grupo de terapia, né? Então, é grupoterapia, terapia em grupo. Estamos com outro projeto para isso, para pânico, depressão, ansiedade. É porque eu estou fazendo as imersões uma vez no mês, no final do mês. Já teve no dia 29 de março e vai ter agora 27 de abril.
Sempre é uma vez no mês, no final do mês. Então, eu tô com um grupo no WhatsApp chamado O Despertar das Borboletas. Por que esse nome? Porque eu tenho um livro que eu tô acabando de publicar, que se chama O Despertar das Borboletas, que traz esse despertar, essa transformação, essa cura, esse autoconhecimento que a gente precisa ter sobre nós mesmos, sobre o nosso inconsciente, para que venhamos despertar e venhamos ter qualidade de vida. Qualidade de vida emocional, qualidade de vida das nossas emoções. Porque quando o nosso emocional não está bom, o nosso corpo também não fica bom. Então, nós somos um ser que nós temos corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar dessas 3 partes do nosso eu, do que me constitui, do que constitui vocês. Então, eu venho falar sobre isso tudo nas imersões. Já teve uma 29 de março, vai ter outra 27 de abril. E é sobre isso que trata as imersões e trata o livro. De como você seguir um planejamento, como você seguir um programa, para que ao fim desse livro, ao fim do programa, você já esteja bem. Um programa de 21 dias, com ferramentas terapêuticas, para que você possa usar, auto-aplicar e ter esse despertar. Então, nesse projeto do Jardim, o Despertar das Borboletas, nós temos também uma comunidade que é o Jardim Secreto das Borboletas. Nós temos no Telegram o material em PDF, ficam vídeos gravados, tem o material que foi usado, que ainda vai ser usado, vou colocando lá, material em PDF, os slides. E tem o grupo do WhatsApp, onde a gente fica ali conversando, onde a gente marca as datas, onde a gente divulga os links e tudo mais. Isso tudo para ajudar a quem está passando por essa situação. Mas falando, né, eu tenho também vídeos, tanto aqui quanto no YouTube, que ajudam na ansiedade, na depressão e no pânico, que são vídeos de meditação. Então, se você for aqui na minha bio, aqui do meu perfil, e clicar lá, você vai achar o meu YouTube. Lá no meu YouTube, tanto tem conteúdo para o espírito, que são pregações, quanto tem conteúdos para a alma, que são as meditações guiadas, que as meditações que eu faço, eu deixo gravada, a pessoa seguindo as meditações, fizer todo aquele passo a passo, você vai ver que você vai ter uma melhora da ansiedade, da depressão, do pânico. Porque tudo isso é uma coisa aliada à outra. São técnicas integrativas que não substituem tratamento, mas que vocês podem fazer juntamente com o tratamento que vocês já vêm fazendo. E ainda tem a questão ainda de que vocês também podem ser atendida por mim ou participar gratuitamente desses outros mecanismos que eu falei aqui, dessas outras coisas que temos gratuitamente. Então, voltando, naquele século, naquela época, as mulheres eram reprimidas, não podia expressar seus desejos, tinha que seguir tudo ali o que a família queria. A família escolhia o marido, a família não deixava a mulher estudar porque tinha que casar. Então ali, aquela repressão toda fazia com que as mulheres adoecessem psiquicamente e desenvolvessem a neurose. Juntando, então, assim, tinha a ver também com o ambiente, tinha a ver também com traumas que vivenciaram na infância. Então, eram vários fatores. Hoje em dia, quando vemos para a depressão, nós vemos que tem vários fatores.
Tem fatores químicos, que tem a ver com o cérebro, com a parte dos neurônios, dos neurotransmissores. Tem a ver com a hereditariedade, que é a predisposição. Tem a ver o ambiente, os conflitos que a pessoa viveu, mesmo que já na fase adulta, ou na adolescência, ou na infância. Tem conteúdos também que estão recalcados, que a pessoa não sabe porque age de determinada forma, mas tem algo que está inconsciente, que só com a terapia que vai descobrir o que é, e aí vai dar voz a esse sofrimento e vai poder verbalizar, vai poder dar outro significado, ressignificar, e vai ficando livre dessas coisas. Mas eu estava observando que no nosso presente século, na nossa sociedade, o que vem muito adoecendo as mulheres e os homens em geral é a forma como a nossa sociedade vem sendo conduzida. É um estresse, é a correria, essa ganância de se obter cada vez mais, de estar no trabalho e tal, e aí competir no trabalho, no ambiente do trabalho, e aí os homens vão adoecendo. Já as mulheres, a gente vem observando que, se vocês forem observar estatisticamente, nas redes sociais, na televisão, nós vemos muitas mulheres sofrendo, feminicídio, relacionamentos abusivos e outros fatores que, aliado a tudo isso, vem trazendo o adoecimento das mulheres com relação a ficarem com depressão, com outros transtornos, devido a muitas vezes relacionamentos abusivos ou coisas que as mulheres passam que às vezes os homens não passam, ou às vezes as mulheres não têm estrutura para estar passando por aquilo. Então eu poderia citar aqui que às vezes a mulher tem que trabalhar fora de casa, dentro de casa, cuidar de filho, e isso tem uma sobrecarga maior do que a dos homens, que só fazem trabalhar fora. Tem outros fatores também, não vou dizer que é só isso. Mas a gente vê muitas vezes homens que não têm respeito nenhum com as mulheres. Aí vai para um relacionamento, começa a vir um relacionamento abusivo. E se pensarmos, será que nossa sociedade não vem fabricando esse tipo de pessoa, Como é a educação desses homens dentro de casa? Claro que a gente não vai colocar a culpa na família, mas nós sabemos que a primeira base do ser humano é a família. Vem a família, vem a escola, vem a sociedade como um todo, os grupos, ali tem estamos vendo hoje tudo muito dividido pelas tribos, os adolescentes, e temos aí vários N fatores para ver todo esse adoecimento. Mas o que é que estamos ensinando aos nossos filhos homens? Como tratarem as mulheres, saber dividir as tarefas domésticas dentro de casa, ensinar os homens aos filhos que também é tarefa deles, lavar os pratos, passar uma vassoura na casa, que ninguém vai deixar de ser menos homem por isso, por estar ajudando a sua mãe, as suas irmãs, e aprendendo dentro de casa isso, vão fazer também quando se casarem. Que tipo de homens é que estamos educando para viver no futuro, se tornarem donos de casa, esposos. E aí a gente vem uma gama infinita de coisas que não tem a ver só também com pai e mãe, mas que vem e desenvolve uma sociedade machista que muitas vezes não dá valor à mulher, a mulher trabalha sozinha,
Aí vem, muitas vezes os homens abandonam os lares, as mulheres ficam sozinhas, tendo que criar os filhos, e vem uma gama de coisa que há um adoecimento psíquico dessas mulheres. E por outro lado, esses homens, muitos homens também, vêm de lares desestruturados, onde muitas vezes o pai era alcoólatra, batia na mãe, e tem homem ali que não vai ser dessa forma, mas já vem também com um adoecimento emocional, adoecimento psíquico, por ter visto toda aquela situação dentro de casa, né? Então, a nossa sociedade está doente, e doente de quê? O que mais temos aqui? Vemos depressão, síndrome do pânico, que hoje em dia chama transtorno do pânico, ansiedade, por toda a falta de uma estrutura familiar, social, e aí envolve uma gama de coisas que não é só isso que eu estou falando. Mas que eu queria trazer essa reflexão, porque a gente não tem como mudar a sociedade. Quando a gente fala assim, eu não posso mudar a sociedade. Você não pode mudar a sociedade. Mas você pode mudar o seu mundo, a sua casa, você pode mudar as pessoas ali enquanto estão criança com você, adolescentes. Você pode mudar o seu local onde você habita e fazer com que seja um local mais acolhedor, um local mais saudável, um ambiente onde você possa ter mais saúde mental. Então, como é que você pode fazer isso? Como é que você pode primeiro transformar o seu mundo, mudando o seu mundo interno, mudando o seu eu interior, o seu sujeito do inconsciente, mudando o seu inconsciente, mudando você primeiramente. E como é que eu me mudo, né? Como é que você se muda? Como é que você se transforma? Você observa que muitas coisas que a gente não quer fazer, a gente faz. E aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. Então, a gente percebe que há uma luta do consciente com o inconsciente. Na verdade, quem manda em nós é o nosso inconsciente. É aquilo que está no nosso inconsciente. O nosso eu até quer mandar em nós mesmos, mas a gente não consegue. Por quê? Por causa das questões que estão recalcadas, ocultas, no nosso inconsciente. É o que está lá na gaveta guardada, é o que está lá no porão. Então, quando a gente vai para análise, ou vai para grupos de terapia, ou passa por imersões, ou passa por coisas que viram chave na nossa mente, que viram a chave, que geram insights. Quando a gente vai passando por coisas assim, por ferramentas que proporcionam o nosso autoconhecimento e a nossa transformação interna, a gente vai transformando o nosso exterior. E no momento que a gente vai se transformando, outras pessoas que estão ao nosso redor vão se transformando também. Você não pode mudar outra pessoa, você pode mudar você. E no momento que você vai mudando você, outras pessoas vão sentindo a mudança e vão começar também a querer a mudar, saber o que você fez. E aí você vai se tratando emocionalmente, você vai melhorando e aí você vai mudando a sua casa, a sua família. E quando a gente tem uma família bem estruturada, ali vai gerar filhos daquela família, netos, que sejam também mais estruturados emocionalmente, porque viram seu exemplo dentro de casa. A gente pode dizer assim, mas eu já tenho tantos anos e eu fiz tudo errado. Porque quando a gente começa a estudar sobre autoconhecimento, sobre psicanálise, a gente vê que a gente criou os filhos de forma errada. Às vezes pode ser que a gente exagerou demais ou fez de menos. Mas há como recuperar o tempo perdido. A gente às vezes pensa que tudo bem, tem coisa que não vai conseguir fazer o tempo voltar para você fazer. Mas ainda dá tempo de ter uma conversa, ainda dá tempo de pedir perdão, ainda dá tempo de se aceitar do jeito que é.
né? Do momento que você vai se autoconhecendo, vai tirando as camadas, tem como você poder ter uma melhor qualidade de vida, dar uma melhor qualidade de vida para aqueles que estão ao seu redor, porque no momento que você cuida de você, as outras pessoas começam a ver a diferença, você começa a ficar menos agressiva com as pessoas, porque essas questões de depressão, de pânico, de ansiedade nos deixam mais agressivos, e vai havendo mudança. Então a gente vai se transformando. Não podemos mudar o mundo, mas podemos fazer um pouquinho. E esse pouquinho que a gente faz, a gente muda primeiro a gente, nosso mundo interior, nosso mundo, nossa sociedade, que é a nossa família, a nossa casa. E aí a gente vai fazendo a nossa parte. A gente não pode mudar o mundo todo, nós podemos mudar um pouquinho e a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Quando a gente faz a diferença, se todo mundo pudesse fazer a diferença na vida de alguém, nós teríamos um mundo um pouquinho melhor. Então, o nosso comprometimento primeiro é com nós mesmos, depois com a nossa família e depois com os terceiros. Mas a gente vai fazendo coisas que vai nos ajudando a nós mesmos, vai ajudando os outros e a gente vai conseguindo superar esses obstáculos emocionais. Então, que vocês reflitam nessa palavra de hoje, que vocês possam assistir os outros vídeos que eu já deixei aqui. Quem sabe fazer uma meditação para melhorar o seu emocional. Quem sabe ir lá no canal do YouTube, assistir a imersão, que está lá salvo como imersão, o Despertar das Borboletas. Que vocês possam assistir outros vídeos, porque assim, mudança requer um pouco de renúncia e de força de vontade. Porque eu não posso ficar aqui assim, parada, esperando a mudança acontecer. Porque ela não vai acontecer. Eu preciso o quê? Você precisou estar aqui ouvindo isso hoje. Então, você precisa ter o esforço de ir assistir o vídeo e fazer a meditação para ficar melhor. Você precisa ter o esforço de ir buscar outro vídeo para ver a imersão, mesmo que o vídeo demore 1 hora ou tal, para que você venha tendo os insights, vendo a mudança, as coisas vão acontecendo. Tem que ter a força de vontade de procurar participar do grupo, tem que ter o comprometimento de estar fazendo a sua parte, né? Porque quando a pessoa tem um problema de ordem emocional, como uma depressão, ou um pânico, ou ansiedade, é preciso de cuidar várias coisas. Alimentação, atividade física, medicação, se está tomando medicação, se está fazendo terapia, se está fazendo um hobby, se está fazendo N coisas que vai ajudar a pessoa a sair dessa e estar bem e ficar bem, né? Então, tem que ter essa renúncia e essa força de vontade, que não é nada demais, é um esforcinho assim, pequenininho. O meu esforcinho hoje foi gravar esse vídeo. O esforço de vocês é assistir. Então, queridos e queridas, fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima, até o próximo vídeo. Bye, bye.